Diretores e diretoras, sejam muito bem-vindos aí ao podcast da diretoria, onde discutimos como fazer aí de 35 a 50 reais com day trade, mesmo sendo iniciante. E o tema de hoje é... Quer falar, diretor? Tô aqui, viu, diretor? Salve, rapaziada, eu sou o Maurício, pra quem não me conhece, e nós estamos juntos. Hoje o tema hoje vamos falar um pouco de como diminuir o risco do day trade aí, né? Como já é uma especialidade aí no mercado que tem muito risco por fazer operações diárias, a gente vai dar dicas aqui para você diminuir esse risco, né, mano? Porque tem muita gente que fala, não dá para fazer dinheiro com day trade, não sei o que, enfim. Tem muita coisa que falam aí que não é bem assim. Tem muita maneira da gente diminuir o risco que a gente tem todos os dias no day trade, seja no operacional, seja no gerenciamento, enfim, a gente tem várias coisas que a gente utiliza todos os dias para que sempre a porcentagem do ganho seja maior que a perda. Não, diretor? Então, já iniciando uma das perguntas que a gente tem aqui, se é possível evitar ou minimizar o risco do day trade. O que você acha aí? Fala comigo. Evitar, pessoal, já vou avisar que não tem como, até porque é uma renda variável, é o que a gente sempre fala, e essa pergunta ela é bem comum aí quando a gente está explicando alguma coisa, né? A galera já pergunta logo se a estratégia ela tem um nível de assertividade de 100%, não vai ter como, e eu acho que a gente tem que começar esse podcast falando exatamente sobre o operacional, né? Porque Sim. A primeira preocupação que o day trade ele tem que ter para estar evitando prejuízo é absorver o conhecimento necessário para ele estar conseguindo atingir aí o nível de assertividade necessário para poder estar fazendo suas operações. Só após isso ele vai conseguir gerenciar alguma coisa, né? E é importante também que falar sobre a questão de assertividade. Tem um nível de assertividade de 80%. Isso é muito subjetivo. Porque como a gente já falou nos primeiros podcasts, pode ser que você saiba gerir bem seu operacional e o gerenciamento e você erre, 3 operações, já acerte 2 e saia positivo. Então nem sempre essa questão do operacional vai ser somente isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com essa questão do gerenciamento junto com o operacional e como você está gerando tudo isso. Porque, você pode começar a dar entrada baixa, porque você vê que o mercado não está de acordo com o que você quer. E ali, quando você vê que o mercado está legal, está do jeito que eu gosto, eu dou uma entrada mais alta e consigo suprir aquele loss que eu tomei, aquela perda, com às vezes 1 ou 2 operações aí que foi bem sucedida, né? Então acho que nego que fala, eu tenho 80% de assertividade. Pode ser que seja numa sala de operações aí, sim, a gente tem como medir isso. Inclusive a gente tem a diretoria, que é onde a gente opera com os alunos, mas uma estratégia que existe um nível de assertividade que você possa percentuar, colocar uma porcentagem nisso, eu acho que é bem complicado, né, mano? É complicadíssimo essa questão aí de falar que fulano de tal tem 80% de assertividade. Cara, isso é tão errado, na minha opinião, você falar isso, porque igual a gente fala, nem a consistência você pode falar que é consistente. 100%. Pois é. Nenhum trade é consistente 100%. Exatamente. Eu e o Maurício, a gente tem a cabeça muito aberta para entender que a gente está consistente, né? A partir tem do dia momento que você está consistente, tem dia que você não vai estar consistente. Quando você toma prejuízo ali um determinado dia, que é normal, você estando dentro do seu gerenciamento ali, você não foi consistente naquele dia, certo? Você não ganhou dinheiro naquele dia, você não foi consistente. Então, afirmar 80% de assertividade, pessoal, é falar aí que o cara vai sempre, todo mês... É tipo afirmar que você vai colocar 100 reais e lucrar 80. Ele vai fazer 10 operações todo dia ele vai acertar 8. Exato. Ele está afirmando isso, então é algo muito, muito relativo aí. Nessa questão ainda sobre o operacional aí, eu acho o seguinte, 65%, 70% é o normal de um day trade, até porque aqui é renda variável, mesmo que você tenha uma performance dentro de um mês exemplar, o seu próximo mês pode não ser. Então Exatamente. Você falar aí que é 80%, você tem que ter noção que você está falando que você é assertivo 80% em uma sessão, 80% em um dia, 80% em um mês e 80% em um ano. Então Exatamente. Eu acho muito difícil alguém manter uma performance dessa aí. Eu acho que o que a gente quis dizer aqui foi que é possível minimizar, evitar só se você não entrar no mercado. Com certeza. Porque o risco ele já existe. Quando você entra no mercado, como eu sempre falo, é 50% de chance de você ter uma perda do seu capital e 50% de chance de você
ter o ganho de você sair com esse na operação, no seu dia, no seu mês. Na verdade, o que importa pra gente, mesmo que a gente seja um day trade, é o faturamento mensal, quanto eu fiz no mês, né? É isso que vai, no final, vai contar no gerenciamento. Ah, eu saí 20 dias positivos, 5 dias negativos, só que esses 20 dias, sei lá, foi 10 vezes maior do que o dia que eu fiquei negativo. Então, sempre há como minimizar, sempre tem formas de você diminuir o risco quando você está no seu operacional, quando você está dentro do mercado, seja qual for o mercado, tem estratégias para minimizar esse risco, mas evitar, acho que jamais, né? Então, existem muitos riscos nos day trade, Thiago, o que você acha? Tem muito risco para a pessoa que vai começar a operar ali, nunca viu o mercado, existe muito risco para ela? Então, a gente para responder essa pergunta aí, a gente vai cair para o perfil do trader, né? Eu acredito que esse nível de risco... Perfil de pessoa, primeiramente, né? Quando o cara é iniciante. Isso, esse nível de risco, você consegue calibrar ele, vamos dizer assim. Você consegue calibrar ele. A partir do momento que você tem um capital e você quer buscar uma porcentagem um pouco maior, você está querendo assumir um risco maior. Isso acontece muito entre mim e o Maurício. Apesar da gente fazer basicamente os mesmos valores, as nossas médias aí mensais, trimestrais e semestrais, que também, mano, é uma coisa muito difícil de um day trade ter, né? Que a gente, antes de abrir vaga para a diretoria, enfim, a nossa sala de operações, a gente mostra aí a nossa planilha dos meses anteriores para a pessoa entender onde é que ela está entrando. Na verdade, a gente ainda não abriu, né, vaga? É muito importante você apresentar essa performance do day trade aí nos meses anteriores, se possível, ano, entendeu? Porque... Exato. Por exemplo, a gente teve um mês ruim em dezembro, né? Foi. Dezembro, para quem está no mercado, sabe, é um mês muito complicado e a gente teve uma performance ruim. Só que nos outros 3 meses a nossa performance foi 100%. Foi muito top. E dezembro é um mês horrível, né? Pra poder estar operando. Tem gente que nem opera, na verdade, entra de férias e tal. Só que como a gente tem a sala de operações para quem já é aluno, então a gente resolveu não parar. Aí foi um mês ruim, só que os anteriores, 3 meses antes, foi muito bom. Então é aquele negócio, 3-1, você sempre vai estar positivo. Exatamente, não que a gente tenha saído negativo em dezembro, ainda conseguimos fazer aí 15, 17% do capital. Exato. Que o nosso normal é fazer mais de 50%. Só para finalizar aí essa questão aí dos riscos do day trade, basicamente, pessoal, retomando aqui, acontece muito comigo e o Maurício, apesar da gente fazer os mesmos valores, eu acredito que o Maurício ele corre um pouco mais de risco, mas é por conta do operacional dele. Ele consegue fazer o mesmo dinheiro que eu com menos capital, certo? Eu já prefiro ter uma margem de capital um pouco maior aí para estar buscando o mesmo valor. Ou seja, quanto maior o seu capital e menor for a sua porcentagem de busca de lucro diário aí, você vai estar assumindo um risco, vai estar cada vez mais tranquilo de você fazer o day trade. Né? E falando em risco, tem gente que mesmo com toda a estratégia que a gente tem para minimizar o risco, às vezes o cara não se encaixa dentro do day trade, né? Ele prefere um swing trade ou ele prefere ações a longo prazo, que sei lá, o dinheiro dele vai ficar investido 10 anos e ele tem mais ou menos uma renda fixa ali, sabe quanto ele vai receber lá no final. Então o primeiro passo para minimizar esse risco é você saber o tipo de pessoa que você é. Pô, sou um cara muito conservador, eu odeio perder dinheiro, mano. Em nenhuma hipótese eu gosto de perder dinheiro, e eu acho que ninguém gosta, mas a gente que é day trade, a gente sabe relevar, porque tem os dias bons, e a gente tem que agradecer pelos 2 dias, pelo dia que perde, pelo dia que ganha, assim como a gente faz em qualquer coisa. Mas se você é um cara que, pô, eu vi isso, achei muito rápido, achei muito arriscado, não sei se é a minha praia. Pô, então corre para outro tipo de mercado ali, um swing trade talvez, ou investir bem a longo prazo, no qual você quer se aposentar. Então sempre identificar qual é o seu tipo de trade, já saindo ali da sua pessoa, né? Como eu sou como pessoa, pô, eu sou aquele cara que prefere trabalhar para alguém, eu sou aquele cara que prefere arriscar e ser empreendedor. A mesma coisa vai ser no day trade. Você vai se formar um day trade do mesmo jeito que você é como pessoa. Igual o Thiago, ele é um pouco mais conservador, ele prefere ter um capital maior e fazer uma porcentagem muito baixa daquilo. Tranquilo, não tem problema, mas ele é day trade do mesmo jeito. Eu já sou um pouco mais agressivo, eu não ligo muito para um capital muito alto para fazer uma grana muito grande. Pelo contrário, no começo eu fazia uma grana muito grande com um capital muito baixo. Só que eu sou assim e o Thiago é conservador e não tem nenhum problema nisso. Tá? Só recapitulando aí pra gente finalizar essa questão aí, Maurício, eu acho que é o seguinte, quando a gente fala sobre riscos do day trade,
vale a pena a gente também falar sobre o quê? Meu Deus, deu um branco aqui agora. Acontece, eu vou lembrar desse Deixa risco eu continuar aqui. E eu falo mais tarde. Vou lembrar aqui o que ele vai falar. Meu Deus do céu, tava na ponta da língua. Pessoal, voltando na questão de ter muitos riscos, vou contar uma história pra vocês que me mandaram ontem no Instagram, não sei se acho que eu falei na live. Um cara mandou mensagem, me segue, acompanha nosso trabalho e tal. Só que ele nunca entrou pra nenhuma turma nossa. E é o que mais acontece, não tem nenhum problema, ele gosta da gente, só que nunca se sentiu à vontade de entrar pra nenhuma turma. E ele falou, Maurício, cara, eu tô cansado de perder dinheiro em day trade. Falei, sério, mano? Ele, sério. Eu falei, o que aconteceu? Me explica aí. Lembrei o que é. Lembrou? Lembrei. Já quer falar ou eu posso concluir? Melhor, senão eu esqueço de novo, né? Fala aí, então. A gente até abordou essa questão nos podcasts anteriores, mano, que é a questão de que... Véi, se eu te falar que deu um branco de novo. Esse cara tá louco. Meu Deus, tá pensando em casa, só pode. Deixa eu voltar pra uma história aqui, que essa história é importante. Então ele me mandou, eu falei, pô, mano, sério, o que tá acontecendo? Me fala aí, como é que foi suas operações, o que você estudou, enfim, a estratégia que você tá usando. Aí ele me mandou, mano, na verdade eu não estudei, vi alguns vídeos no YouTube, né? Vi alguns vídeos de vocês aqui, das dicas que vocês postam. Botei R$60 e comecei a operar, agora você espera. Por favor, vou esquecer, meu parceiro, meu tá ligado? Deus do céu, mano. Fala aí. Essa questão dos riscos, pessoal, é uma questão muito importante, foi abordada no podcast anterior. Desculpa aí por eu ter dado esse branco, mas é muito importante. Quando a gente fala sobre riscos no day trade, a única coisa que a gente consegue controlar no day trade é exatamente o valor que a gente está disposto a perder. Exatamente. Então, não tem para onde você correr. Ainda bem que a dica foi boa, né? Eu lembrei disso, mano, tá ligado? Porque então, ele deu branco duas quando vezes. Quando você pensa assim, vou sair perdendo rios de dinheiro, não. A gente normalmente utiliza um gerenciamento que a gente denominou de 4 pontos. Entendeu? Que a gente deixa 75% desse capital protegido dentro da sua conta bancária e só vai 25% para a corretora. E a gente vai operar em cima desses 25%. Ou seja, a gente está medindo exatamente o risco que a gente pode chegar a ter. Então, não vai ultrapassar isso de forma nenhuma. Isso dá para fazer qualquer capital, né? Não precisa ser grande ou pequeno. Enfim, esse cara mandou mensagem, falou que viu os vídeos no YouTube, vi aqui as dicas de vocês. Comecei a botar R$60, R$100, R$120. 100, R$150, recebi meu 13º, botei todo lá, pô, mano, e não fiz grana nenhuma. Ele tava bolado. Falei, irmão, primeiramente, tal, tudo bem, como é que você tá? Cara, queria te pedir desculpa primeiro, mas não tem como, vai, em nenhuma área que você entrar pra conseguir ganhar dinheiro, você entrar, tipo, simplesmente com a cara e com a coragem e já querer ter resultado, ainda mais investindo dinheiro sem conhecimento nenhum. Então eu falei, a partir do momento que você entrou na corretora sem conhecimento nenhum, sem análise nenhuma, você simplesmente chegou lá, apertar o botão, já não é mais um operacional, já não é mais ser um day trade, é jogo, entendeu? Você tá ali na sorte. Pô, tô vendo o mercado aqui, acho que vai pra cima, vou botar meu dinheiro. Então eu vejo muita gente que faz isso e já quer queimar o day trade. Sendo que o cara não tem experiência, ele simplesmente botou dinheiro e queria dinheiro do nada, não é assim que funciona. E a gente super se preocupa com isso, principalmente dentro do nosso treinamento, que você tem que passar por um processo, que você tem que passar pela conta de treino, tem que passar por valores baixos. Por quê? Não é porque simplesmente a gente quer, porque o day trade é um aprendizado. Todo dia você vai aprender uma coisa nova, todo dia você vai aprender com o mercado. O tempo de tela para você é super importante. Acho que o tempo de tela conta mais do que um cara que fez 60 cursos, mano. Se você ficar ali todo dia, pelo menos 5 horas na frente do computador, olhando o gráfico, você vai saber o que ele faz em 1 hora. Não tem como. Você vai ver que ele forma topo, você vai ver que ele forma fundo, você vai ver que ele tem uma tendência geralmente de alta, uma tendência de baixa, que é justificada por alguma coisa que você ainda não sabe, mas você vai identificar aquilo. Então o tempo de tela é uma coisa que não se vende. Eu posso ensinar minha estratégia para você, eu posso te passar o que eu uso, mas o tempo de tela é primordial. Imagine um cara aí que tem 20 anos de mercado, eu vou falar que tem mais experiência, que eu tenho mais experiência que ele? Nunca. Não tem como. O cara tá vendo o gráfico há 20 anos. Então, se você entra em alguma coisa, seja um day trade ou qualquer coisa que você vai investir grana e não sabe no que você está investindo, não sabe por quê, você vai perder dinheiro, tá ligado? Então, a primeira parte para minimizar o risco é ter conhecimento.
Qualquer ter conhecimento e não fazer... colocar a grana já de primeira. Pô, comprei o curso hoje e amanhã é milão na conta. Qualquer coisa, né, mano? Você vai fazer sem conhecimento, você vai depender de sorte. Exatamente. Aí falei pra ele falou, pô, mano, entendo. Aí disse que, enfim, ia aprender com a gente e tá tranquilo. Mas eu vejo muita mensagem como essa, eu vejo muito vídeo como esse de pessoas que não têm nenhum conhecimento, simplesmente colocou dinheiro lá e queria ganhar dinheiro. Não tem como, não é assim que funciona. O mercado não funciona assim. Acho que nada funciona assim. Só se tiver alguma coisa que funciona assim, eu quero muito encontrar. Que é só botar dinheiro e pronto, vai retornar dinheiro na minha conta. Tá ligado? Vamos lá, tem mais alguma coisa pra falar aí, mano? Não, acho que respondeu tudo que tinha Tá. que falar. Tu acha que é possível mapear o risco, identificar onde é mais arriscado investir e onde é importante ficar mais atento? Essa questão aí, pessoal, principalmente na nossa modalidade, o ativo que a gente vai estar operando, independente do ativo, a gente vai fazer uma análise e vai armar a nossa estratégia ali desde que aquele gráfico esteja propício. A gente, depois de feita a nossa análise ali, o gráfico mostrando as características necessárias para poder a gente estar entrando em uma operação, o risco vai ser em cima do nosso operacional, mas o day trade ele nunca vai se garantir no operacional, porque o mercado é muito soberano. É um mercado, o opções binárias ele é o espelho do mercado chamado Forex. O Forex é o mercado cambial internacional do mundo inteiro, pode colocar aí, só escreve a palavra Forex no Google, você vai ver que a primeira frase que vai aparecer é movimentação trilionária, é o maior mercado do mundo. Então, assim, nunca um day trade vai conseguir impor nada nesse mercado. Você pode entrar, sei lá, com a ordem de 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Não vai fazer alteração nenhuma no movimento do gráfico, porque é um mercado trilionário. Pode concluir seu raciocínio, porque aquela não vai entrar, vai foder muita conta. Fechou. Então, o Forex é um mercado trilionário. Então, a gente pode entrar lá com a ordem de 1 milhão que não vai alterar em nada o gráfico. Então, seria a ignorância do day trade tentar se garantir no operacional. A gente se garante no gerenciamento e no plano financeiro que a gente faz, né, não, Maurício? Sim, Porque esse plano financeiro é que vai proteger o nosso capital. A gente vai basear o nosso operacional com o nosso nível de assertividade, beleza, para estar lucrando determinada porcentagem. Se a gente conseguir sair bem sucedido, ok. Se não, foi um dia de loss, a gente tem mais 21 dias aí para operar no mês. E aí, Maurício, tem mais alguma coisa para estar complementando a respeito dessa pergunta? Cara, na minha opinião, mapear o risco, o gerenciamento é super importante, né? Mas sim, tem horas ali que você está operando que é muito mais arriscado. Vamos colocar uma ideia importante, acho que você vai concordar comigo. Horário de notícia. Dia de payroll. Payroll significa? Payroll, pessoal, é um balanço, beleza? Da taxa do desemprego do setor não agrícola dos Estados Unidos. Normalmente esse balanço ele é feito na primeira sexta-feira do mês. Então é uma notícia muito influente, tá bom, no mercado americano, e isso influencia diretamente o dólar. E o dólar, por ser a moeda mais forte né? do mundo, né, acaba influenciando todas as outras. Para quem está assistindo todos os nossos podcasts aí, a gente falou em um podcast, não vou lembrar qual é agora, que o nosso mercado é cambial. Então é meio que o comércio entre um país e outro, né? Por isso que forma as paridades aí. Então, quando, um dia de payroll, vamos supor, já é um dia muito arriscado para você operar. Tá ligado? Então naquele dia eu não opero, o Thiago não opera, ou horários de notícia, que é o horário que tem algo que vai influenciar o mercado não está se movendo por si só, trader contra trader, compra e venda, não, tem uma notícia ali que vai simplesmente valorizar ou desvalorizar alguma moeda, ou seja, algum ativo, e naquele momento vai acontecer uma anomalia no mercado. Não é o horário bom de você operar, pode acontecer, sei lá, uma vela gigante do nada, em 1 minuto, uma vela do tamanho do mundo saindo, rompendo todos os topos, todos os fundos que a gente tinha marcado, todas as zonas ali que a gente achou que era segura, que dava para dar uma entrada. Lembrando, toda vez que a gente vai entrar no mercado, aí, por mais que a gente opere em 5 minutos, a gente vai analisar o gráfico anterior e ver o que ele está fazendo agora. Em regiões e zonas de maiores tempos. Vamos supor, eu opero em M5, o Thiago também. Quando a gente fala operar, o tempo que a gente dá a entrada, sempre para 5 minutos. Só que análise pode ser o gráfico de um dia, de 1 hora. Geralmente a gente analisa de 1 hora porque tem zonas mais isoladas e mais confiáveis.
e zonas que tem poucos toques. Como significa poucos toques? Vocês vão aprender no próximo podcast, mas é basicamente uma zona que levou menos porrada. É uma zona que está ali, só foi marcada uma vez, vamos supor, aquele topo só foi feito uma vez e nenhuma outra vez o mercado foi ali. Então quando ele vai naquele ponto que surgiu só uma vez, a gente sabe que aquela zona é segura, é mais difícil dele romper aquilo, né, Thiago? Então é importante frisar que nos outros podcasts a gente falou que opera em 5 minutos, mas a análise operacional sempre vai ocorrer em diferentes times. Ou seja, 1 hora, 1 dia, 1 mês. Se precisar voltar ao mercado 1 ano, a gente vai voltar para ver o que o mercado está fazendo de lá para cá. Isso é totalmente normal para quem lê gráfico, para quem faz essa leitura de gráfico, seja no swing trade ou seja no day trade. Você sempre vai ter que analisar o gráfico anterior para ver por que ele está fazendo isso hoje, né, mano? Então, ou seja, aquilo que eu falei, entra mais uma vez no tempo de tela. O que fica mais fácil? Se eu vejo o gráfico todo dia, eu sei o que ele fez ontem, antes de ontem, ou se eu vejo o gráfico, sei lá, de semana em semana. Muito mais fácil eu vejo ele todo dia, né? A gente acabou entrando nesse assunto, mas a gente também abordou em podcast passado, o mercado ele é cíclico, então ele tende a fazer o que ele já fez no passado. O Maurício falou outros gráficos, mas é necessariamente o passado do gráfico, né? Exato. O que ele fez anteriormente. E o day trade, pelo menos as nossas operações são muito rápidas, mas é praticamente impossível você conseguir analisar o gráfico em um tempo gráfico tão curto como 5 minutos. Então, por isso que a gente vai buscar aí tempos maiores, que é de 1 hora, por exemplo, um dia, 24 velas. Então, você consegue saber a máxima e a mínima daquele dia, da semana, do mês. Tá bom? Então, essas regiões aí que o Maurício falou que o preço não costuma ultrapassar, são as nossas regiões de entradas e elas ficam bem mais fáceis de serem encontradas em times maiores. Aí a gente é como tu falou, mano, é como qualquer mercado, vai existir máxima e mínima e sempre você vai vender na alta e comprar na baixa. Então, se existe uma máxima e uma mínima que está ali isolada, ou seja, o preço só foi naquele lugar uma vez essa semana, vamos supor. Você consegue com mais facilidade de identificar a zona e entender que aquela zona ali, entre todas as outras, ela é a mais tranquila de você ter o gatilho de entrada. Não é isso? Então, a próxima pergunta aqui era como fazer uma análise de risco. Acho que a gente já está falando sobre isso. Então, sempre entrar no mercado, escolher o melhor ativo, ver se não tem notícia, não está rolando notícia, está tudo bem. Qual ativo que vai encaixar meu operacional hoje? Tem ativo que está muito volátil, tem ativo que está parado. Tem ativo, sei lá, que está deixando muito pavio. Então a gente sempre procura o melhor para colocar nossa estratégia em jogo ali. Pô, que a estratégia vai funcionar perfeitamente, está acontecendo o que a gente precisa, né? Então, dentro dessa análise de risco, a gente sempre vai buscar aí topos e fundos, como o Thiago falou, zona ali de máxima e de mínima isoladas, que tomou menos porrada, porque quando a gente fala zona, é uma região, ou zona, ou linha, o que você preferir falar, que tomou mais porradas, que teve mais toques, que o mercado foi mais vezes nela. Então a gente sempre vai identificar aquela que tem menos risco de rompimento ou de não respeitar, para a gente estar fazendo a nossa análise e dando o gatilho de entrada, né, Thiago? Exatamente. E essa questão aí de qual fator da análise para poder diminuir o seu risco, pessoal, quando você faz isso todo dia, você desenvolve algo que a gente chama de olhar clínico. Então, pelo menos eu, Maurício e o Carlos, né, que a gente opera aqui na MT4, a gente já tem meio que, como é que eu posso falar, um entrosamento muito grande. A gente meio que enxerga as mesmas coisas, porque a gente analisa o gráfico todo dia de manhã, junto, e acaba que a gente troca muita ideia nessa análise. Até uma ideia que a gente está tendo já para uma outra linha editorial aqui na diretoria, fazer alguns vídeos aí com essas análises diárias. Mas enfim, isso é para outro momento. Mas assim, de tanto a gente analisar, um basicamente já pensa igual ao outro, entendeu? Então, quando um trader faz uma análise, o outro trader sem estar no mesmo lugar, que nenhum de nós três, que eu estou querendo dizer que nenhum de nós três está no mesmo lugar. A gente analisa tanto aquilo que os três acabam tendo a mesma visão, mesmo não estando no mesmo local. Então, 3 confirmações ali sobre o seu operacional. Isso deixa algo muito certo no day trade, mas lembrando que o mercado é soberano, igual o Maurício falou, pode ter uma máxima ali que nunca foi rompida e pode exatamente romper naquele momento, tá bom? Exatamente. Então, acho que para finalizar, né, mano, essa pergunta aí, a junção do operacional com o gerenciamento aí, bem feito, os dois, vai
minimizar o máximo possível o risco do day trade, mas não vai ser evitado. Um fator também muito influenciável é a paciência, né? Uma paciência ali pra você. Se você não tem paciência com o mercado, cara, dificilmente você vai fazer dinheiro. Você tem que ter paciência de procurar o melhor ativo, de ver o gráfico anteriormente, o que ele fez, o que ele tá fazendo agora, de fazer suas marcações, de esperar o mercado ir até onde você precisa, né, Thiago? Porque muitas vezes você, não vou esperar, vou entrar aqui mesmo, acho que ele vai fazer. E ele não faz, porque ele vai respeitar essas zonas que a gente está falando, de máxima, de mínima. Às vezes você nem está numa zona e quer dar uma entrada, então sempre ter paciência aí para fazer essa análise de risco, que é muito importante. Não se afobe, não precisa. Você vai separar, como a gente disse nos outros podcasts, aquele tempo só para isso. Então não precise de loucura, beleza? É uma frase muito comum que tem, só para fechar, muito conhecida mesmo no mundo do mercado financeiro, é que o mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Os pacientes. E os pacientes são tipo 5%, tá? Então seja paciente para que você possa ganhar dinheiro. Isso vai te ajudar muito, pode ter certeza. Quais são as vantagens de fazer uma análise de risco? Cara, a vantagem é que você vai minimizar o risco e ao máximo. Principalmente no nosso caso. Que a gente e outra, você vai aprender realmente o mercado, né? A gente foca muito em qualidade, então a gente costuma bater nossa meta ali em 3, 4 operações na parte da manhã. Então as nossas análises, elas são muito minuciosas, né? Tanto que a gente costuma, por exemplo, se a gente tomou um loss na entrada anterior, a gente costuma dobrar a mão na próxima, justamente pelo nível de qualidade das nossas operações. Para um trader aumentar a mão, dobrar a entrada dele, tem que estar muito certo do que ele está fazendo. E outra que para você fazer uma análise ali bem feita, independente se você vai fazer uma operação ou 10, todas vão ser com essa qualidade que o Thiago está falando, né? Então, você fazer uma análise demorada, Maurício, passei, sei lá, 1h30, e o Thiago já passou muito tempo analisando o gráfico para dar entrada. Passei 1h30 analisando o gráfico. É muito tempo, cara, não é. É como a gente fala, se, sei lá, eu tenho a manhã toda para operar, se eu passar a manhã toda analisando para dar uma entrada, essa entrada ela for bem sucedida, essa operação for bem sucedida, para mim tá tranquilaço. Então, não interessa o tempo que você está ali na frente do gráfico analisando, acho que você tem que analisar da melhor forma, eu procuro analisar da melhor forma possível, seja o tempo que for, e dar a entrada realmente quando for necessário, porque depois, quando foge disso, quando você não tem uma análise, quando você não está procurando a melhor zona ou o melhor tempo ali para você dar aquela entrada, vira jogo, né, mano? Então, a partir do momento que vira o jogo, não tem análise de risco. Com certeza. E o mercado, pessoal, é muito comparado com a pescaria. Joga o anzol, pode ter paciência. Espera, porque mano. Com certeza, mano, um peixe vai fisgar. Com certeza, ele vai entregar ali uma oportunidade para você, igual hoje mesmo. A gente deu as 2 primeiras entradas, as 3 primeiras. A gente já iniciou hoje tomando um loss. Depois a gente ganhou. E eu falei, bati minha meta. Mandei lá pro Maurício, pro Carlos, falei, bati minha meta, eu tô saindo fora. Quando eu levantei da cadeira, aquela vela lá esticou lá embaixo. E aí a gente pegou e entrou. Eu dei a última entrada em pé ali mesmo, por causa que era uma oportunidade muito boa. Então, se você tiver o nível de paciência necessário, pode ter certeza que vai aparecer a oportunidade que vai ser tão visível para você que vai ficar tranquilo de você pegar. Ainda bem que você falou de oportunidade, eu ia falar sobre isso agora. Pessoal, o mercado, pelo menos eu não. O mercado realmente ele tem oportunidade o tempo todo, né? O mercado tem oportunidade o tempo todo. Por quê? Pessoas analisam o mercado de jeito diferente. Tem gente que analisa fundamentalística, tem gente que é estatístico, tem gente que é análise gráfica, price action é o que a gente usa. Enfim, tem N análises dentro do mercado, ou seja, a todo momento tem alguém vendo uma oportunidade. Você não precisa se afobar e falar, meu Deus, perdi uma oportunidade. Não, eu acho que eu aprendi isso na verdade. Você tem que estar preparado para aquela oportunidade. Se você estiver preparado para aquela oportunidade, no momento certo você vai conseguir ter êxito na operação. Agora, a oportunidade, se toda hora você falar, meu Deus, enxerguei uma oportunidade. O mercado parece que tem oportunidade o tempo todo. Parece não, ele tem. Só que para vários tipos de análise diferentes. A nossa, a gente utiliza o Price Action juntamente com a nossa estratégia, que a estratégia vocês aprendem somente no curso.
Então, quando surge a nossa oportunidade, a gente entra. A gente não fica procurando oportunidade quando não tem, de acordo com o nosso operacional. Então, acho que isso é muito importante, realmente ver se aquela oportunidade é a sua, porque a oportunidade vai ter o tempo todo dentro do mercado, né, mano? E esse erro aí, eu acho que é o erro que 90% dos iniciantes cometem demais, que é entrar no momento errado e... Sair no momento certo. E hesitar no momento certo, né? Acontece demais, o cara ali faz a análise perfeita, o preço vai lá na marcação dele, toca, ele não entra, ele hesita, fica com medo, o preço vai e faz um movimento que teria dado vitória para ele. Aí ele pega, afoba, já dá o ataque de fúria, né? Isso, e aí quer entrar depois para poder, tipo assim, meio que recuperar aquela sensação de, pô, deixei a oportunidade passar e não peguei, certo? Mas esse erro que é cometido, ele está muito mais ligado a psicológico, beleza? E gerenciamento do que o operacional em si. Porque a maioria que comete esse erro de não entrar na hora que é para entrar, é porque não está aí protegido e nem projetado com gerenciamento financeiro adequado. Porque a partir do momento que o cara entra sabendo exatamente quanto ele pode perder naquele dia, e que a maior parte do capital dele está protegido, ele não hesita a entrar. Ele aguarda a oportunidade e pega ela. Ou então ele não está confiante na estratégia dele, né? No que ele está usando. Também. Geralmente pode acontecer. Eu ia falar algo aqui, mas me deu um branco também. Não, daqui a pouco volta, hoje é o dia. Lembrando, o que a gente faz muito, pessoal? Geralmente a gente abre uns 10 gráficos quando a gente vai operar. Sentei no meu computador, abro 10 gráficos e vou operar. Primeira coisa que eu faço, olho como está todos os ativos, vejo se tem notícia e alguma paridade de moeda que eu estou aberto ali, o ativo está aberto. Se tiver, os que tiver notícia, eu já faço, já fecho, já não vou olhar eles mais, porque pode acontecer alguma anomalia que não vai estar dentro do meu operacional. Depois, marco as zonas ali, que eu tenho interesse de fazer uma operação de todos os ativos. Tem um sininho que a gente sempre ativa, né, Thiago? Não está chegando perto da nossa zona. Então, o que acontece? Antes da zona um pouco, a gente marca esse sininho para ele avisar, pô, chegou perto da sua zona, que a gente pode estar em outro gráfico. Fiz todas essas marcações, o que eu vou esperar? Chegar nas minhas zonas. Dentre desses 10 gráficos, vamos supor que eu fechei 3, ficou 7. Então, tocou. É muito rápido, a gente está falando de uma vela de 5 minutos. Às vezes você está esperando aquela zona e você não está com aquele gráfico aberto, ele dá uma violinada, o que é uma violinada? Um pico de vela. Muito rápido ele bate naquela zona e já retrai. E você não entrou, você abre o ativo, porra, já retraiu essa vela e eu não consegui entrar. Seu pensamento é qual? Vou entrar aqui que vai dar certo. Já vi muito isso acontecer, já aconteceu comigo. E, pô, passou a oportunidade, não tem problema. Você tá com 7 ativos abertos, vai acontecer outro ativo, você vai conseguir dar entrada. Então, não precisa afobar, ou então vai acontecer de novo. Pode ser que na próxima vela ele faz o mesmo movimento, ou em outro mercado, enfim. Não precisa de você, pô, vou na loucura aqui, porque isso vai despertar o quê? Não, o ataque de fúria que a gente chama de não seguir o gerenciamento não é operacional, e por causa de uma besteirinha você quebrar aquele dia que podia ser lucrativo e você vai sair negativo, beleza? Então vamos lá. É importante calcular as despesas das operações antes, custo da bolsa, imposto de renda, não sei o que, e custo de corretagem. Então, como a gente opera opções binárias, a gente não tem custo de corretagem, né, mano? A gente tem uma taxazinha no saque, né, mano? A gente tem a taxa no saque e a gente tem o payout. Como funciona o payout? Para você que nunca operou e não sabe como funciona. O payout é o retorno em cima do valor investido naquela operação. Vamos supor, todo ativo tem um payout. A corretora está pagando para mim em euro-dólar 90%, certo? O que significa? Se eu entrar numa operação de R$100, se eu ganhar aquela operação, a corretora vai me pagar 90. Então, da onde a corretora tira aquela taxa de corretagem? Desses R$10 que ela não me paga, entendeu? Porque eu poderia ganhar 100% e ela nunca vai pagar 100%. Ou, se eu perco aquela operação, automaticamente, outro trader, vamos supor, eu perdi 100, outro trader ganhou 90. Como vocês sabem, é trader contra trader ali dentro. Então, na mesma hora que eu abro uma ordem de R$100, tem alguém no mundo aí abrindo outra ordem de R$100 ou equivalente a R$100. Se eu perco aquela operação, o outro trader que vai ganhar 90%, ele vai ganhar R$90 e os R$10 meu que sobrou vai para onde? Para a corretora, né, mano? Então a gente não tem uma taxa de corretagem
que a nossa corretora cobra para as operações, igual tem em BMF, igual tem em B3, porque eu sei que tem porque eu opero também. Mas ela tem a questão do payout, tem hora que ela está pagando 87%, tem hora que ela está pagando 85%, 80%, 90%, 60%. A gente só opera acima de 80%, porque o risco-retorno é mais tranquilo de operar. Então a gente não precisa botar o nosso capital com tanto risco para pouco retorno, né, mano? Exatamente. Um ponto aí importante a respeito do imposto de renda, pessoal, é o quê? Diferente da modalidade de B3, que o Maurício falou aí, que é a Bolsa Brasileira, o imposto ele não é descontado na fonte, né? Não é descontado ali na própria operação, assim, na corretora. Desconta um pouquinho na fonte e o resto você tem que pagar. OB, a gente ensina, tá bom? Para quem faz treinamento com a gente, sempre a gente está dando também esse tipo de informação, mas a gente costuma pegar todo o nosso lucro aí, que a gente fez os saques, tá bom? Abrir uma empresa com determinada categoria, que a gente fala também no nosso privado lá para o pessoal, e declarar o cheio ali, né, mano? O que você fez de lucro. Na verdade, no ano, né? Porque como não tem taxa de corretagem, enfim, eu não sei porquê, isso aí é regulamento, você tem que ver aí. Eu prefiro que você contrate um contador e ele faça toda essa parte para você, é o que ele faz para mim também. Lembrando que mesmo que você faça a parte da isenção aí, é importante declarar. Mas é sempre bom calcular imposto de renda, tá? Enfim, você tem que fazer uma margem muito mais alta que o seu capital para você sair lucrando aí no final do mês, tá? Que é o que a gente faz. Né? Por causa que a galera, tipo assim, já chega achando que é só lucro, só alegria e que não vai ter você vai ter que pagar imposto, mano, não tem como, tá? Inclusive o imposto de day trade, de mercado financeiro, ele é bastante alto, tá? E na B3, se você ganha ou perde, você vai ter que declarar do mesmo jeito. Em opções binárias ainda não funciona assim. Tá sendo regulamentado as corretoras de opções binárias do Brasil e eu não sei como vai funcionar essa questão de imposto de renda. Mas logo que eu souber aqui, faço outro podcast para vocês falando só de imposto de renda e como foi a regulamentar essas corretoras aqui no Brasil para vocês. Fechou? O custo de corretagem aí, pessoal, é igual eu falei, o único custo que vai ter lá é o do saque, você tem um gratuito, o restante não. Mas é um desconto muito pouco, né, mano? Mas tipo não assim, chega a ser a corretagem, é só você tem que pagar para ter aquele saque. B3, por exemplo, acho que é R$1, não lembro quanto é. É muito pouco para sacar também. É tipo uma TED. Não, então, não tem corretagem, né? É só a taxa de desconto. Vamos lá. Quais vantagens... não, errei a pergunta, desculpa. Como o stop loss pode ajudar a diminuir os riscos? Você falou no começo, manda aí. Essa questão aí, pessoal, ela é um pouco mais profunda, por quê? Porque normalmente, não sei como é aí fora, mas eu não gosto de falar o brasileiro, porque parece que eu estou desvalorizando, mas o brasileiro em si, ele não costuma ter plano financeiro para nada na vida dele, certo? Ele ganha um dinheiro ali e até, às vezes, a maioria das vezes, antes de ganhar o dinheiro, ele já gastou. Então, com a pergunta aqui, como definir o stop loss? Primeiro você tem que ter um plano financeiro. E se a pessoa não costuma ter na vida dela, provavelmente ela não vai fazer um plano financeiro para o capital que ela vai operar. Lembrando aí que nos podcasts anteriores a gente falou muito sobre a diferença de capital e banca, beleza? Banca é o que vai para a corretora e esse vai ser o seu stop loss, beleza? O restante fica ali protegido na sua conta bancária. Então qual o benefício maior do seu stop loss? Você não coloca o seu capital em risco nunca. Beleza? Somente a porcentagem. E como a gente falou até nesse podcast aqui mesmo, essa é a vantagem do day trade, que é exatamente onde a gente vai definir o nosso risco. Beleza? A partir do momento que você define o seu risco de perda, acabou. Você entra no mercado sabendo exatamente o que você vai fazer. Não fica com aquele medo de sair, sei lá, perdendo tudo, entendeu? Que muita gente fala aí. Se alguém fala isso, inclusive, pra você é só você falar: pô, cara, mas por que você não monta um plano financeiro? É responsabilidade sua. Mas vamos supor, Thiago, eu sou iniciante aí, né, não sei nada sobre o mercado ainda, estou fazendo meu gerenciamento. Como eu vou definir esse stop loss? Qual a porcentagem que eu vou definir isso? Como eu paro? Como eu coloco meu dinheiro lá na corretora, igual você falou? Tem que ter o dinheiro no banco. Sim. E tem que ter o dinheiro na banca, né? Uhum. Então, como eu vou definir esse stop loss? Como é que eu decido isso? Sei lá, vou botar... Vamos supor, um iniciante que botou R$500. Por arredondar para mil? Pode, R$1.000. Como é que ele vai definir esse stop loss aí? Então, a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora, tá bom? Porque é mais filosofia e metodologia com contexto de mercado. Mas atualmente a gente prefere o quê? Aumentar a nossa margem de risco,
tá bom? No nosso operacional, para a gente conseguir manter uma performance aí mês muito melhor. Quando eu falo performance mês, pessoal, é a gente errar uma vez no mês, 2 vezes no mês, beleza? Quando a gente aumenta esse nosso risco aí. Então, atualmente, a gente está fazendo o quê? A gente direciona esse iniciante aí a pegar o capital dele e está dividindo por no mínimo 4, beleza? Eu falo isso porque a gente acabou, no início do podcast, a gente falou sobre conservador, sobre agressivo. Então, assim, eu como conservador te aconselho a pelo menos 4 stop. Por quê? Porque o nosso nível de assertividade e a nossa métrica aí dos últimos meses permitiu que a gente errasse aí no máximo 3 vezes. Foi o nosso pior mês aí, que foi o que o Maurício citou, dezembro. Então, quando eu falo pra você, cara, divide o seu capital em pelo menos 4, eu tô te falando, é impossível você sair no prejuízo operando com a gente, porque o nosso pior mês foi 3. Então, a gente errou 3 meses, acertou 19. Errou 3 dias, acertou 19 dias. Ainda saímos aí com 15 a 17% do nosso capital. Então, o primeiro passo vai ser dividir esse capital por 4. A gente vai colocar na corretora somente 25%. E desses 25%, quando a gente for operar no dia, a gente também vai dividir aí esses 25% em 4 entradas. Beleza? Eu não vou conseguir especificar aqui exatamente qual o valor de cada entrada em porcentagem, tá bom? Mas é algo que vai te deixar muito seguro então. Então, só para resumir, a gente pega o seu capital, deixa protegido no banco, pega 25%, coloca dentro da corretora, esses 25% a gente divide novamente em 4 para a gente poder operar com mais segurança aí no nosso dia. Para dar ruim, toda essa divisão aqui, você teria que sair errando, tirando dinheiro da sua conta, colocando dentro de um nível de assertividade. A gente falou que a gente só errou 3. Exatamente. Então, rapaziada, acho que o que o Thiago quis dizer é que você vai pegar seu capital, vai dividir por 4. Dentro desse 25%, cada 25% você vai ser um stop loss seu, tá? Se você não estiver operando com a gente, tudo bem. Aconselho que você tente aí colocar só 10% da sua banca como stop loss, tá? E sempre faça de 3 a 5% por dia, caso você esteja operando sozinho. Por quê? Você é iniciante, não entende muito sobre o mercado e não tem alguém para te auxiliar todos os dias ali. Caso você seja da diretoria, 25% por stop, ou seja, vou pegar R$1.000, botar 250 na corretora, com esses 250 eu vou bater a minha meta todo dia. Qual é a minha meta? De 35 a 50 reais por dia, certo? Dentro desses 1.000, né? Dentro dos 1.000. Estopei, não tem problema, tenho mais 3 stop ali pro mês, ou seja, a gente opera 22 dias, você tem desses 22, tem 4 dias para errar e estopar, e os outros todos você lucrar, dentro da diretoria. Não está na diretoria, bota seu capital menos 10%, menos os 10% que eu falei para vocês. Em cima desses 10% você vai buscar de 3 a 5% ao dia, tá? Não é baixo, você vai conseguir ter um resultado bom para ser iniciante aí. Podcast técnicozão, né, mano? Exatamente. A gente tá falando... porque é bom lembrar da galera que talvez não entre na diretoria e só veja o nosso podcast aqui para aprender, né? Exatamente. A gente tá falando sobre número. Você que conseguir anotar aí o que a gente tá falando nesse podcast aqui é o ouro, mano. Entendeu? Mas lembrando que existem vários tipos de gerenciamento. A gente utiliza o que potencializa a nossa performance no mês, tá bom? Por que a gente pega 25% do capital? Porque a gente busca em média aí 5% por dia para a gente conseguir fazer 25% por semana. Então, nosso intuito é colocar aquele stop e dobrar ele até o final da semana. Uma coisa, mais uma vez, mesmo que você não seja da diretoria, colocando R$1.000, buscando de 3 a 5% ao dia, que já é muito, você vai fazer de 35 a 50 reais por dia, tá? Então é isso, bora aqui para a próxima. Trabalhar com o lado emocional, Thiago, é importante para diminuir os riscos? Demais, mano. Eu acho que 90% emocional, 90 não, 80% emocional, né? 10% de gerenciamento, vou botar uns 15% de gerenciamento, 5% operacional. Operacional é o mais fácil, a gente consegue passar operacional para qualquer pessoa. Agora o gerenciamento, geralmente, pouquíssimas pessoas têm, tá? E o seu controle emocional é o mais difícil. É a única coisa que eu não consigo te passar. Consigo te passar algumas coisas para você melhorar, mas que só você contra você mesmo vai conseguir controlar, né, mano? Com certeza. Como foi essa fase para tu controlar você emocionalmente? Pô, tu se viu numa fase que tô descontroladaço no mercado e preciso me controlar agora. O que tu fez? Nossa, mano, eu primeiro que a gente é igual a vida, né? É na dor e no amor.
Sim. No amor é quando você decide ouvir quem está disposto a te ensinar. E como o Maurício falou, e ele destinou nesse exemplo que ele fez aí de cabeça rapidinho, 15% de gerenciamento. Por quê, Thiagão, só 15% se é tão importante? Porque para você ter a consciência, né, de fazer um plano financeiro, de fazer um gerenciamento de risco, você já tem que estar com a cabeça no lugar certo. Porque senão você vai lá, pega aqueles eu falou 80%, 75% de psicológico? Foi 80% psicológico, 80%, 15% o gerenciamento, 5% operacional. Senão você pega esses 80% psicológico, joga na lata do lixo. Pega esses 15% de gerenciamento, joga na lata do lixo e vai direto para os 5% de operacional, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Que é a parte de apertar botão. Essa parte é o que eu acabei de falar do cara que me mandou mensagem no Insta. Ele só fez a parte do operacional. Ele não tinha gerenciamento e ele não tinha acompanhamento psicológico. Na verdade, ele nem tinha, não tinha operacional, né? Ele nunca tinha entrado no mercado. Então, por isso que a gente bota operacional com porcentagem tão baixa, porque é o que você vai fazer todos os dias. Eu acho que se controlar todos os dias é o mais difícil. Ver onde eu tô errando, sei lá. Ver onde minha cabeça tá me atrapalhando, pensando em outras coisas, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Não rola, né, mano? Exatamente, é só você pensar no seguinte, pessoal. No mercado financeiro você não tem que lidar com nada, somente com o gráfico. E ali o dia a dia é você contra você, entendeu? Você dominando sua ganância de querer buscar mais dinheiro, você tendo que encarar de frente os seus medos de entrar numa operação um pouco maior, entendeu? Então, assim, o psicológico é a parte de 80%, por quê? Porque é você contra você todos os dias. Eu vou até indicar aqui para vocês uma série da Netflix chamada Billions. Lá vocês vão ver uma empresa gigantesca com capital absurdo de bilhões, entendeu? Sei lá, trilhões. E todos os trades ali que operam naquela empresa ali são auxiliados por uma psicóloga, entendeu? E a psicóloga é que ajuda os traders ali a aumentar a performance dele no mês. Isso é muito louco nessa série, Isso é muito esparrado, mano. Porque quando os traders estão com dificuldade, eles não vão atrás do CEO da empresa, mano. Eles vão atrás da psicóloga, tá ligado? Porque... E ela que mais ou menos, tipo assim, se ela quer que aquele cara tenha mais resultado, ela consegue fazer com que o psicológico dele trabalhe para isso. Então, essa parte é muito louca mesmo. Eu lembrei que agora ela consegue controlar toda a empresa só na parte psicológica. Ou seja, sem esse acompanhamento, não rola. A gente que não tem acompanhamento de uma pessoa, a gente mesmo tem que se podar. Então, todo dia você vai ver o que te atrapalhou ali psicologicamente. O operacional, tudo bem, o mercado é soberano. Agora, a parte de você contra você, que é o psicológico, aí você vai ter que trabalhar todos os dias. Exatamente. Isso é muito importante. A mente do ser humano, ela busca sempre se acomodar, né? Sempre ela vai buscar conforto. Então, imagina você ter uma caminhada diária, buscando uma performance exemplar, sabendo que nunca vai alcançar a perfeição. Porque você sempre vai errar no day trade. Então, sua mente ela vai estar em choque toda hora, porque ela vai querer buscar uma perfeição, vai querer buscar uma segurança na hora da entrada, e essa segurança ela nunca vai existir, porque não existe 100% de assertividade, tá bom? Então, a gente tem que saber lidar quando na hora que a gente erra, saber dominar o nosso psicológico para entender que hoje foi um dia ruim, amanhã a gente vai operar de novo, vamos ter aí mais 20 e poucos dias no mês para operar. Enfim, também é importante, né, mano, não se deixar tomar pela felicidade também quando você bate uma meta, quando você ganha dinheiro. Porque a felicidade, ela entra um pouco de ganância, tá? Quando você tiver o seu primeiro resultado, seja ele de qual for o valor, a ganância ela vai aparecer um pouco, isso é inevitável no começo, não tem como. É uma coisa que você não conhece, nunca fez e te deu R$50. Você imagina, mano. Você aí que ganha R$40 por dia para trabalhar 8 horas... e você fez a primeira operação e deu R$50. Se você deixar a ganância, essa felicidade que o Thiago está falando, subir na sua cabeça, no outro dia o ser humano ele acostuma muito rápido, ainda mais com coisa boa. Então, fiz R$50 hoje, o seu psicológico vai acusar o quê? Pelo menos o meu foi assim. Amanhã eu consigo fazer R$100 e no outro dia você quer fazer R$200, R$300. Pode ser que você continue 5 dias aí fazendo isso, né, Thiago? A gente já viu muito. Inclusive amigos nossos, só que uma hora você vai quebrar a sua banca. Por quê? Não existe gerenciamento, você não está fazendo porcentagem de nenhum capital, simplesmente você quer dobrar e acabou o gerenciamento, acabou o operacional e você só pensa na grana. Aí já era, mano. Aí esquece, você não vai ter resultado. Então é sempre bom pensar nos dois lados. Vou ficar triste? Beleza, perdi meu dinheiro, tá tudo bem, amanhã eu posso entrar no mercado e eu tenho uma nova chance. Você não pode levar essa tristeza e essa alegria,
do dia de loss ou de win, não tem problema, pode ser stop win ou pode ser stop loss, pro outro dia. O outro dia pro day trade é outro dia, acabou, mano. Eu, lucrei hoje, fiz 10 mil reais hoje, massa. Meu dia acaba meia-noite. Amanhã eu estou zerado, estou iniciando o meu dia zerado. Eu tenho a opção de sair positivo ou negativo. Se eu sair negativo, eu controlo a minha parte negativa. Se eu sair positivo, quanto eu quero sair positivo? Eu tenho uma meta também para sair positivo. Então é muito importante você sempre pensar nisso. Todo dia vai ser um dia novo para você, você não pode pensar no dia anterior de forma nenhuma. Sempre trabalhe sua cabeça para pensar, tá tudo bem, amanhã eu volto pro mercado. Caso seja uma perda muito grande, né? Se você ficar muito abalado e no outro dia você fala, mano, não sei se eu dou conta de entrar no mercado ainda, tô abalado por ontem. Então não entra, volta no próximo dia, tá? Mas procura não levar isso para os outros dias. E lembrando que essa perda fora de controle aí, ou muito grande, ela só vem se você não estiver seguindo seu plano de esqueci gerenciamento. De falar uma coisa. Fez 10 mil? Ah, Maurício, minha meta era 100 reais por dia, mas fiz uma alavancagem ali e fiz 10k. Não opera mais na semana, filho. Esquece. Ou se for operar, saca, né? Já bateu a meta do mês, mano. Então, ou você continua o seu gerenciamento como se você nem tivesse feito esses 10 mil, porque já tá na sua conta, tá tudo tranquilo, você tá lucrando, ou você dá um tempo ali das operações para que essa alegria, essa ansiedade ali pro outro dia não te atrapalhe a perder e devolver esses 10 mil para a corretora. Isso é muito importante, né, mano? Com certeza. Sempre controlar. Se você tiver tendo aí auxílio de algum profissional ou seu mentor, sempre que você conseguir lucrar algum valor, vai compartilhando com ele, beleza? Porque ele vai ele tá de fora, ele vai conseguir enxergar o que você não está enxergando. Então ele vai falar, mano, saca, não saca. Aquele aluno lá mesmo que colocou, a gente teve um aluno que colocou 500 reais e um mês e, sei lá, 15 dias ele alavancou aí para 10 mil. Então, ele estava tendo aquele orgulho de ter dinheiro na corretora, que todo mundo passa por esse orgulho. Quem não quer ter 10 mil na corretora para chegar na casa do pai, da mãe e falar, olha aqui como é que tá dando certo. E mostra dentro da corretora. Então, eu tive que tirar aquilo ali dele na base de 700 áudios por dia, entendeu? Mandava para ele toda hora, já sacou? Já sacou? Saca o dinheiro, mano, saca o dinheiro, já sacou? E aí ele foi e efetuou o saque dele e voltou pro gerenciamento base dele, entendeu? Da mesma forma que a gente já viu o aluno, o Maurício falou aí, alavancar para 10 mil, perder o controle e acabar devolvendo tudo para o mercado. O ser humano, ele é especialista em se adaptar a coisa boa, tá bom? Mas ele sofre muito quando ele tem que superar alguma coisa ruim. Coisa ruim. E mano, não tem como, a gente tem que superar os dias ruins e é totalmente normal. Ter uma rotina de trabalho ajuda a diminuir os riscos? Acho que demais. Nossa, com certeza. Acho que, na minha opinião, no começo, se você levar isso como uma profissão, sei lá, mano, deu horário de operar, pega o notebook e vai para uma biblioteca, né? Que a gente começou operando em casa. Massa, dá pra operar em casa? Dá. Mas eu acho que no começo eu mesmo confundi muitas coisas. Nossa, isso aí. Então eu achava que tava operando, eu podia ouvir música, eu posso, que aí é o que me motiva. Mas sei lá, eu podia conversar com alguém, eu podia ir na cozinha, tomar minha água, deixar a operação rolando. Então no começo isso me atrapalhou um pouco. Acho que já deve, desde o princípio, levar aquilo como um trabalho. Você tem que fazer aquilo todo dia e tem que fazer da melhor forma possível. Tá? Nossa, e tu nunca tinha falado disso não, hein, mano? Vocês eram do fundo do baú. Não, é o que eu falei. Essa sacada que o Na Maurício verdade, deu eu sempre aí. falei, foi por isso que eu quis o escritório. Verdade. Eu sempre falei, Thiagão, acho que pra mim levar mais a sério. Não, mas tipo assim, essa sacadinha pra alguém que não tem condição de abrir um escritório, tá ligado? Ah, sim. Pode ir pra algum lugar. Se você for muito disciplinado, igual o meu amigo Lucas Arco, aí você vai conseguir. Mas caso você não seja... Enfim, de modo geral, é possível investir com quase nenhum risco? Quase nenhum risco, só se não for no mercado financeiro. Ou então se for em operações que você tem renda fixa, tá? Exatamente, a gente está falando de uma porcentagem muito alta, né, mano? 5% de qualquer capital por dia. Pessoal, no mercado financeiro, muito alto, mano. É bom expor isso, que no mercado financeiro, quanto mais você tem retorno, quanto é mais fácil, entre aspas, fazer mais grana, uma porcentagem maior do seu capital, mais risco você vai ter. Quero diminuir o risco. Então você vai automaticamente diminuir a quantidade de grana que você quer ganhar, né? Cara, isso é tão importante, mano. Eu fico puto, na verdade, só esclarecendo uma parada aqui, porque eu vejo muito nego que ataca o day trade não ganha dinheiro, isso e aquilo e tal, mas, mano, faz swing trade lá, de boa, relaxado. Lógico que o risco é bem menor, que o cara passa uma semana
com Eu operacional. ia falar sobre isso, vai. Você ia falar sobre isso? Não, deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Pensa comigo. Renda fixa, me fala uma porcentagem boa. Ano. Renda fixa? É. Mano, eu acho que se tu tiver uma carteira muito pica, mas enfim, a carteira vai ter renda variável também, mas uma renda fixa com uma porcentagem boa acho que é 3%, velho. 3%. No máximo. Me dá O qualquer... Tesouro Selic, que é a taxa básica de juros, ele vai pagar 2% ao ano, é 0,2 por mês, mano. Menos de 0,2. A maioria das pessoas... Quantos por cento? Repete, por favor. 0,2 ao mês. 0,2% ao mês. A maioria das pessoas que estão assistindo esse podcast aqui, com certeza não vão ser milionários. Então, a maioria nem vai ter 100 mil na conta. Então, qualquer pessoa que estiver assistindo esse... Errei. 0,16% ao mês, tá? 0,16% ao mês. Qualquer pessoa que estiver assistindo esse podcast aqui, entendeu? E falar assim, Thiago, eu tenho um capital de 100 mil, exemplo. Eu quero fazer 0,16% ao mês. Aí eu vou te falar, não tem risco nenhum mesmo no day trade. Tá bom? Porque a gente vai com certeza conseguir fazer esse capital aí em frações de minuto em um dia. A gente está falando que o risco existe no day trade por quê? 5% ao dia, pessoal. Qual universo você consegue um retorno desse, Maurício? Eu fiz uma conta aqui básica, tá? Com o mesmo capital que um iniciante investir no day trade. Ele investir, sei lá, Tesouro Selic. É o primeiro investimento que você faz quando você faz uma carteira aí de ações, que é o que você coloca a sua reserva de emergência, depois você vai para CDB, CDI, aí você vai comprar fundos imobiliários, enfim. Quando você monta uma carteira, tá? Que é ali o mínimo de risco possível é quando você monta uma carteira de investimento, que você não precisa de olhar gráfico, você simplesmente estuda a empresa e vê se é a empresa boa ou não para você investir. Vamos supor que você começou no Tesouro Selic, você botou R$1.000. Isso é investimento super seguro, tá? É mais seguro que a poupança. E você pode sacar a qualquer momento, ou seja, a taxa de liquidez é 100%. Fechou? Poupança rende, se eu não me engano, 75% do Tesouro Selic. Então já não dá nem para somar, porque aí é deixar dinheiro parado. Tesouro Selic, você botou R$1.000 por mês, você vai receber 1,60. Rapaziada, 1,60 por mês. Lembrando, não estamos comparando day trade com investimento, são coisas totalmente diferentes, tá bom? A gente está falando do risco para retorno. Exatamente, porque normalmente quando alguém me fala sobre investimento, já quer colocar day trade no meio. Mas se for pra gente fazer, quantos por cento? 1,5%? É 0,16% no day trade, no mês, meu Deus do céu, eu te garanto. Eu só entrar na operação com R$2. Exatamente. Peraí, R$1.000 para você conseguir fazer 1,60 por mês. A gente vai precisar de R$5. Não vai nem precisar desse valor todo aí não, tá bom? Então, lembrando, não estamos comparando day trade com investimento, só estamos colocando aqui que o lucro do day trade é muito maior, tá bom? Porque a gente busca, igual a gente falou, 5%. A gente tem um risco maior, né, velho? Algum gerenciamento até mais, né, mano? Até mais de 5%. Ao dia. Então, por exemplo, esse mês de fevereiro que a gente está operando aí com a rapaziada da diretoria, toda manhã, a gente errou um dia. A gente teve um prejuízo de 25% um dia. Todos os outros dias a gente lucrou normalmente. Para fechar, é só você colocar, o day trade é muito arriscado, mas qual é o retorno que eu tenho? Eu quero fazer um swing trade, qual é o risco-retorno? Eu quero fazer uma carteira de ações, risco-retorno. Não tem problema você fazer qualquer um desses. Day trade se torna mais arriscado e se torna mais julgado porque o risco é muito grande. Só que se você faz da forma certa, você vai ter um retorno muito grande em cima do seu capital. A gente deu um exemplo aqui de Tesouro Selic. A maior parte dos brasileiros, ainda mais hoje, quando explodiu mercado financeiro, estão indo para o Tesouro Selic. Por quê? Falar, sai da poupança e tal, tem todo aquele negócio que está surgindo aí, igual esses anúncios que você vê aí, só que a poupança é tipo ridículo, ninguém deixa dinheiro na poupança, e o Tesouro Selic é para minimizar, é tipo assim, para tirar a poupança de tempo. A poupança tá lá tranquilona, 0,75, e o Tesouro Selic pagando seus 2% ao ano. Para mim, nenhum dos dois, eu pelo menos tinha grana no Tesouro Selic, tinha uma carteira já formada, eu tirei tudo. Mas é a sua escolha e eu só estou explicando o porquê do day trade ser tão arriscado, porque pode ter um retorno maior.
Então acho que é isso. Fechou o podcast. Rapaziada, é isso. Se encerra aqui mais um podcast da diretoria. Muito obrigado por assistir até o final. Esse foi longo pra caramba, mas importante. Quando a gente fala de risco e retorno, tem que falar muito mesmo para que você entenda da melhor forma. Então, até o próximo podcast. Curte aqui embaixo, compartilha com os amigos. Tamo junto e aquele abraço. Show.